Bem-vindo, signo de Gêmeos. Vamos ver aqui o que as cartas revelam para você a respeito de como será o seu mês, de junho de 2025. Eu desejo uma boa sorte e vamos aí à previsão de Gêmeos, mês de junho de 2025. O que as cartas trazem aqui para o signo de Gêmeos, começando pela energia principal, a tônica do mês, e o restante das cartas. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais uma, 7. Fundo 3 de espadas, algum tipo de clareza mental, superação a gente está falando de alguma superação de desgaste emocional, superação de desgaste emocional, superação de... Me vem muito esse 3 de espadas, momentos em que a gente se decepciona, superação de decepção, superação de desgaste emocional, superação de instabilidade, ou de campo emocional muito desequilibrado. Então aqui é você superando, pode ser uma dor, um desgaste emocional, uma decepção, certo? Vamos aqui então ver quais serão as mensagens principais para você aqui, signo de Gêmeos, tá? No mês de junho. A gente tem aqui para você Gêmeos. Olha só, eu vou deixar aqui no cantinho esse coração aqui para eu ir sentindo essa energia básica, tá? Mas então, como eu falei, nós temos essa necessidade, ou essa tentativa de superar um desgaste emocional, de superar uma decepção ou uma dor grande, tá? E o Cavaleiro de Paus como tônica. Então, o Cavaleiro de Paus, ele é apaixonado, ele é intenso, é colocar a energia em movimento, ao mesmo tempo que se defende de determinadas crenças. O Cavaleiro aqui de Paus, representado por essa mulher, ele tá com esse escudo, ela tá com esse escudo aqui. E ela está se defendendo desses desgastes ou dessas decepções, mas ao mesmo tempo o naipe de paus, essa intensidade, esse fogo vai ter a ver com emoção, vai ter a ver com desejos motivacionais. Então você vai estar em busca de uma empolgação ou de algo que te motive. A tônica do mês é a retomada de alguma motivação. Ou também, tá? A tônica do mês vai falar muito a respeito de uma certa paixão.
Por isso que vem aquele coração ali. É uma decepção. É como se assim você estivesse até decepcionado, decepcionada com uma paixão, pode ser. Certo? Então, o Cavaleiro de Paus eu não aceito estar decepcionado, eu não aceito estar decepcionada, eu não aceito um desgosto, eu não vou ficar com esse amargor, me parece assim, na boca, como se você estivesse com um amargor na boca. O Cavaleiro de Paus, ele vai falar, né, ele vai como tônica, é você se defendendo desse emocional difícil e mantendo alguma motivação, mantendo algum fogo aceso, algum entusiasmo. E esse entusiasmo aceso, esse fogo aceso, ele tem relação principalmente aqui, né? Ele vai se manifestar para que você consiga aqui, né, essa empolgação. Você vai precisar do As de Paus, que é buscar novas inspirações. Eu vejo um cuidado, uma delicadeza que você vai precisar ter naquilo que você está usando como combustível. Sabe, aqui eu vejo um mês com uma temática muito forte a respeito daquilo que está te motivando. O que está motivando o signo de Gêmeos? A agir, a superar decepções, a realizar desejos. Então aqui é como se fosse... Aqui eu vejo vocês precisando reescrever algumas crenças. Mas ainda está conflituoso, parece assim, no meu sentimento aqui, enquanto eu sinto as cartas e analiso elas, essa tríplice aqui, né, do As de Paus, esse cavaleiro e esse 3 de espadas, né, essas decepções, uma dor muito grande, você enfrentando uma dor. Me parece assim que você vai enfrentar uma dor através da arte, vai enfrentar uma dor através da inspiração, através da escrita, através de novas atividades ou através de um novo combustível, de algo novo que te motiva. Que o As de Paus, né, ele traz muito dessa inspiração, muito dessa espirituosidade, né? Aquela alma, aquele espírito muito ativo. E engraçado, né? Porque aqui olhando o teu jogo agora que está me vindo, nós temos Rei de Paus, Rainha de Paus, 5 de Paus, As de Paus, Cavaleiro de Paus. É um mesmo de muita... É como se... Eu vejo que... e aqui está me vindo muito isso, que precisa cuidar você tá... Pode ser um mês de fuga ou de distração. Porque no centro do jogo nós temos um 9 de espadas, que é um desespero. Então, sabe quando a gente tá muito estressado no lugar com colegas ou com familiares? Às vezes a gente tá tão estressado que a gente não quer ouvir nem a outra pessoa comer, mastigar. A gente começa a ouvir a outra pessoa mastigando, dá uma irritabilidade gigantesca. Você precisa ligar uma televisão, ligar uma música, ligar algo para você não ouvir o outro mastigar. Me vem alguma coisa assim aqui. Eu vejo o signo de Gêmeos precisando, assim, com um grau de irritabilidade tão grande e precisando colocar algum tipo de distração para não meio que surtar. Só que existe um dilema nessa quantidade de pausa aqui no jogo, que pode te exaurir, pode te desgastar, porque pode te enrijecer. É um excesso de estímulo aqui.
Então daqui a pouco a pessoa pode beber, pode fumar, pode comer demais, porque a pessoa está se distraindo. Você não... Aí aqui tem que ter... É esse o detalhe no mês de junho, tá, Gêmeos? Esse é o detalhe. Uma coisa é você se inspirar para superar um desgaste, superar uma dor, superar uma decepção. Outra coisa é você se distrair completamente para não conseguir resolver isso que está interno. Porque se você não resolver isso, esse interno aqui, você não consegue, ó, 7 de ouros, você não consegue enraizar, você não consegue fortalecer, você não consegue se estabilizar. Então esse mês a tônica é isso. É a busca por combustível, é a busca por motivação, é a busca por um novo sentido, por um novo caminho pós uma decepção. Então eu vou me empolgar. Tem alguma coisa que vai te chamar muito a atenção. Então precisa ter um cuidado aqui para que esse combustível não venha a te tornar inflexível e fazer você se irritar tanto ao ponto de quebrar, entende? Então tem que cuidar muito com isso, certo? Vamos dar uma clarificada aqui no jogo para ver o que vem a mais aqui, né? Nesse cavaleiro de paus, nesse as de paus, que o centro do mês existe um encontro, certo? Existe algum tipo de encontro, de conexão. 9 de espadas aqui tá mostrando para mim, pode ser assim, uma tentativa equivocada se as coisas não forem muito equilibradas. Ou você aqui perdendo recursos por algum tipo de ilusão ou por algum tipo de situação onde você não supera um desgaste, certo? Ou uma decepção com alguém, uma decepção com uma promessa, com uma expectativa que você possa ter criado. Tá? 2, vamos já pegar a terceira e a quarta. 1, 2, 3 e 4. Bom, então ali, ó, a gente já vê que você precisa de novos ares. Você quer novos ares, novos lugares, novas pessoas, networking novo, coisas que vão te chamar a atenção, que te tiram de um foco. Jardim é abertura, jardim é o novo, jardim é o mundo lá fora. Jardim é o que está acontecendo. E é a abertura, é um lugar de prazer, é um lugar de convivência. Então você deseja, né, se nutrir ou alimentar-se com um combustível externo, que é uma distração, ou buscar um novo propósito. Para que você realize isso, você precisa ter leveza, confiança, tranquilidade. O cão o cão vai falar muito de confiança, de fidelidade com um propósito, de fidelidade com algo que você faz, com algo que você escreve, com algo que você promete, com algo que você deseja. É algum desejo, é ser fiel a algum desejo, com alegria, com uma certa com um certo limite, porque eu percebo que pode ser que você fique aqui de uma certa forma inflexível, tá?
O que eu vejo aqui no teu mês como relacionamento, tá? Pode ser que você tenha se decepcionado com alguém. Eu vejo aqui muito mais uma dinâmica de pessoas solteiras, tá? Eu vou falar sobre a questão de quem tem relacionamento, mas eu vejo mais uma dinâmica de pessoas solteiras. Deixa eu só arrumar aqui. Para quem, então, é solteiro, eu vejo que alguém aqui pode ter saído de um relacionamento há pouco tempo, se decepcionado com a atitude de um cônjuge, não, assim, percebido que não tem tanta felicidade dentro de um relacionamento, e aí, tá? E aí está agora dedicado ou entrará num movimento de dedicação profissional e de desenvolvimento de talentos ou de algum tipo de autoridade, de algum tipo de poder. Então você vai focar em algo profissional, em algo profissional, de trabalho, de estudo. Só que o detalhe é esse, é você não esquecer da tua o que eu tô percebendo, assim, eu preciso ser direto, tá? O mês de junho para Gêmeos está pedindo um cuidado emocional. Porque vocês vão, o signo de Gêmeos, por alguma decepção, que pode ser num relacionamento, que pode ser na área da família, que pode ser na área financeira, pode fazer com que vocês tomem atitudes totalmente impensadas ou imprudentes. E aí eu coloco muito o foco ou a expectativa numa determinada área, esqueço das outras, e aí algo pode se tornar uma bola de neve. Então precisa haver um cuidado. Eu foco no meu trabalho, eu quero me desenvolver profissionalmente, né? Mas eu não esqueço do meu espiritual, eu não esqueço do meu emocional, eu vou elaborar isso internamente, eu não vou deixar que as coisas, né? Eu não vou me permitir cair porque eu não vou permitir que o meu propósito, que o que faz com que eu me mova, se torne algo sem valor. Porque na medida em que você começa a dar mais foco para o trabalho, dar mais foco para o estudo ou para alguma outra coisa, por querer tampar, por querer abafar, por não querer lidar com uma pressão emocional, um desgaste emocional, você aos poucos vai tirando o prazer também da área que você está se envolvendo. Então precisa tomar muito cuidado com isso, certo? Teve alguma decepção, teve algo que não foi legal, teve alguma coisa que não deu certo? Pare, olhe, respire, olhe a vela. Olhe a vela. Pare, olhe, respire. Pare, olhe, respire e a vela tremendo. Entende? Pare, olhe, respire. E a vela tremendo. Para você ver a energia. Que é um excesso aqui. Existe um excesso muito grande. E aí, se você não tomar cuidado com isso, exemplo, tá? Vou dar um exemplo prático aqui. A pessoa, ela tá com alguma dívida e aí ela bota, exemplo, uma casa de aposta, um monte de dinheiro e ela perde tudo. Por quê? Porque ela queria recuperar algo. Então é mais fácil a pessoa lidar, a pessoa ter um pouco mais de paciência, a pessoa administrar
fazer alguns gastos, cortes pontuais no mês, do que arriscar e tornar um problema maior por uma impulsividade, certo? Então precisa cuidar disso. Na área, então, afetiva, para quem está bem num relacionamento, Rei de Paus com o Urso, eu sinto assim uma energia íntima muito forte, um acolhimento, uma coisa muito intensa, íntima. É um mês de muita intensidade intensidade íntima. E por conta dessa intensidade, pode ser que em alguns casos algumas pessoas assim, daqui a pouco o cônjuge não quer tanto, né? Ou esteja espelhado e aí queira daqui a pouco procurar fora, então cuidar com isso, entende? Entender que tem que ter fidelidade, que tem que ter paciência, que não é porque eu quero uma coisa agora e aquilo provavelmente não foi me entregue da maneira que eu queria, que eu vou simplesmente agora abandonar tudo, vou tomar atitudes imprudentes. E o naipe de paus ele traz muito de imprudência aqui pro teu jogo. E por que eu tô falando isso? Por que eu não tô focando muito no positivo? Que tem, por causa do 3 de espadas e do 9 de espadas. Ainda mais com a serpente. Certo? Vida material, 9 de espadas, preocupação, tentativas equivocadas. 9 de espadas aqui é arriscar. Então ali o coelho, né, que pode representar muitas vezes os medos, o coelho ali que pode representar uma sorte sendo ali, né, cravada na espada. Então o 9 de espadas é preocupação. 9 de espadas traz muito de culpa por ter perdido ali uma oportunidade financeira ou por ter tentado alguma coisa que envenena. Tentado alguma coisa que... Eu vejo uma coisa muito forte aqui de jogos ou de jogos, tá? E também de imprudência financeira. Compras, investimentos mal executados ou não bem pensados, ou onde você não tenha um domínio real e é só arriscar-se. Aqui eu vejo risco impulsivo, não risco, não um investimento com trabalho, investimento com dedicação. Eu vejo assim, vou tentar, muito empurrando com a barriga as coisas. Então falta um pouco mais de cautela, certo? Já no âmbito profissional, então dinheiro, 9 de espadas é dificuldade, são situações ligadas à preocupação, e aí você querendo viver prazeres. São preocupações atreladas a prazeres. Por quê? Porque a impulsividade do cavaleiro de paus, quando não bem controlada, faz com que a pessoa tenha atitudes impulsivas. Então tem que cuidar muito com isso nesse mês, certo? Já no âmbito aqui profissional, nós temos a rainha de paus com o sol. Profissionalmente, tá? Eu vejo vocês conseguindo é assim, talento de sobra para desempenhar as atividades profissionais com foco, com habilidade, com destreza, as pessoas com confiança em você, você conseguindo trazer muita lucidez, você consegue elucidar, expor coisas dentro do ambiente profissional, com sorte, sucesso profissional, porque você tem toda a energia, porque você está tirando o foco. Mas esse foco, ao mesmo tempo, o tarot está falando, trabalhe, acolha, transforme uma decepção em algo de confiança, na esperança de uma coisa melhor, para que isso se torne um combustível limpo,
um combustível eficiente, não um combustível que apenas faz você querer se distrair com um trabalho ou com uma atividade. Entende? E aí o resultado sai distorcido. Então, profissionalmente, eu vejo bastante sucesso, eu vejo que as pessoas vão estar muito querendo meio que acolher você ou muito interessadas em você. Já entende? Muito interessadas, é como se você fosse o centro das atenções aqui no ambiente profissional. Tudo você chama muito atenção. É como, sabe, pode ser positivamente pela tua eficiência ou pode ser aqui por alguma questão dificultosa, de um acontecimento que saiu do controle, que perdeu proporções, né? E aí os olhares voltam para você e você vai ter que lidar com as coisas de maneira leve, de maneira firme, mas leve, com confiança. Confiar no que você tá certo, que você tá certo. Já no âmbito aqui familiar, tá, e de amigos, nós temos o pendurado com a foice. O pendurado na energia familiar mostra que é como se assim as coisas estivessem meio que estagnadas na família. Existe uma estagnação na família. Existe, principalmente em questões ligadas a amigos, tem alguma coisa que meio que você vai ter que resolver sozinha, sozinho. Ainda mais porque veio a foice junto, que representa ficar parado, ficar numa mesmice com familiares e amigos pode trazer para você situações de perigo, de risco, de dificuldade, de desafios. Então aqui é abrir para coisas novas, se dedicar a atividades e evitar essa estagnação, porque o pendurado é a pessoa parada e as coisas não tendo uma transformação ou não podendo se manter da maneira que estão. Então é como se alguém aqui estivesse tentando te manter da mesma maneira. Só que pausa aqui traz muito dessa iniciativa, muito dessa vitalidade. E espiritualmente a gente tem 5 de paus com a mulher, com a cigana. 5 de paus aqui, eu acredito que vocês podem até passar com alguém, conversar com alguém, alguém trazer mais respostas para você. 5 de paus vai falar muito sobre situações envolvendo engraçado, né? Na espiritualidade o 5 de paus traz instabilidade nas ações. Você precisa de uma ação estável. Por mais que você tenha muita energia e queira desviar o foco, é como se esse desvio fosse instabilidade, fosse algo que te trouxesse uma ansiedade, por exemplo. Mas o 5 de paus tá falando muito sobre tentar entrar em contato, tentar ter algum teste, fala muito para você espiritualmente buscar auxílio espiritual para que você consiga essa estabilidade necessária. É como se tivesse uma força feminina aqui muito forte tentando te auxiliar, tentando trazer um pouco mais de beleza, de confiança para você. Tem uma força espiritual te auxiliando aqui, certo? Signo de Gêmeos, eu peço aqui a mensagem final para vocês. Eu achei a tua tiragem assim
Então, na realidade, ela vai falar muito sobre você. Por mais que ela não fale sobre emoções, não tenha nada de carta emocional na tua mesa, é como se ela tivesse é exatamente o oposto. Me vem muita falta do emocional, o excesso de ação, o excesso de fogo, o excesso de desejo, que é a fuga. Mensagem final: Lápis Lazuli. A Lápis Lazuli vai te dar confiança, vai te dar consciência, vai ativar a tua memória e vai favorecer a meditação. Que energia você tem, mas precisa saber, né, fazer as escolhas adequadas. Vai atuar no teu chakra da garganta e do terceiro olho. Vamos ver aqui qual é a mensagem final. Casa 7, olha, a casa dos relacionamentos. Sudoeste, 7ª casa, ó. A honestidade é necessária num relacionamento atual. A honestidade é necessária em um relacionamento atual. E deixar claro o que está acontecendo. Conversas, diálogos. E claro, rei e rainha de paus trazem aqui, né? É o casal fechado. Mas existe um problema entre eles. Então as coisas dentro de um relacionamento, pode ser com família, pode ser espiritual, pode ser que afetivo, precisam, né? Precisa de muita honestidade. A honestidade é necessária num relacionamento atual. Falando, evidenciando os problemas, ou evidenciando aquilo que traz prazer um para o outro. É como se existisse uma crueldade, né, ao esconder alguma coisa, ao mentir sobre alguma coisa. Por isso que o tarot está pedindo que haja confiança, não a mentira, né? Não exista essa crueldade na hora de um desejo. Então a pessoa tem um desejo, quer alguma coisa, o casal, o amigo, quem tem interesses em comum precisam deixar isso muito claro. Certo, signo de Gêmeos. Essa foi a tua tiragem. Eu peço que você deixe aqui nos comentários, tá? Palavras que ancorem você no que você deseja. Ou seja, eu acesso o relacionamento, eu acesso a honestidade no mês de junho, eu acesso a inspiração, né? Eu acesso o equilíbrio emocional. Deixa aqui nos comentários essas palavras para que você, né, decrete isso para o universo, tá bom? Eu desejo então, signo de Gêmeos, que as vibrações de altíssima frequência ressoem na sua vida hoje e sempre. Muitas bênçãos e até mais.